Imagine chegar aos 98 anos e decidir fazer algo que a maioria das pessoas considera óbvio: aprender a ler. Foi exatamente o que George Dawson fez, provando que nunca é tarde para reescrever a própria história. Nascido em 1898, neto de um escravo, George testemunhou mais de um século de história, viveu a Grande Depressão, a segregação racial e o movimento dos direitos civis, mas, apesar de tudo, carregava uma crença simples e poderosa: a vida é muito boa. Mas o que torna a sua história verdadeiramente extraordinária? Apesar de enfrentar uma vida de dificuldades, George nunca deixou que suas circunstâncias o definissem. E quando finalmente aprendeu a ler aos 98 anos, o mundo não pôde ignorar sua jornada incrível. Sua decisão inspirou inúmeras pessoas a perseguirem seus sonhos, independentemente da idade ou situação. Um dos profundamente tocados por sua história foi Richard Glauman, que ficou tão impressionado que passou meses com George, documentando sua vida. Mas algo inesperado aconteceu: o próprio Richard mudou. Conviver com George fez com que ele percebesse o quanto havia dado as coisas como certas. Ao conhecer as lutas e vitórias de George, Richard passou a ver o mundo com novos olhos, cheio de gratidão, apreço e uma compreensão mais profunda do que realmente significa viver. Neste resumo em áudio, você entrará no mundo de George Dawson, suas lutas, sua resiliência e a sabedoria que ele adquiriu ao longo de mais de um século. Mais importante ainda, você descobrirá o que o fez acreditar que, apesar de todas as adversidades, a vida ainda é muito boa. Se você se inspirar na história de George, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Sua interação ajuda a espalhar histórias poderosas como esta para mais pessoas. Agora, vamos mergulhar na vida incrível de George Dawson. Infância e primeiras dificuldades. George Dawson cresceu em Marshall, Texas, onde a vida era tudo menos fácil. Aos 4 anos, já trabalhava na fazenda da família, ajudando onde podia. Certa manhã, antes do sol nascer, seu pai o levou pela primeira vez à cidade. Era um momento de orgulho, pai e filho enfrentando o mundo juntos. George sentiu que havia amadurecido da noite para o dia. Enquanto entregavam xarope de sorgo, seu pai falou sobre como eram abençoados: a venda do xarope ajudaria a pagar dívidas, e ninguém da família estava doente. Isso, por si só, já era motivo para gratidão. George admirava a sabedoria e a força do pai, mas nunca conseguiu expressar seu respeito em palavras. No entanto, a excursão à cidade foi manchada por uma cena horrível. Enquanto comprava doces, George ouviu gritos do lado de fora. Ao correr para ver, testemunhou seu amigo Pete sendo arrastado por um grupo de homens brancos. Pete gritava que era inocente, mas ninguém o escutou. A acusação. Uma garota branca alegou que ele a havia assediado. George sabia que era mentira. Pete era uma das pessoas mais gentis que ele conhecera. Mas, naquele momento, a verdade não importava. Pete foi linchado diante dos olhos de George, seu corpo pendurado em um carvalho como um aviso sinistro para quem não fosse branco. A raiva fervia dentro de George, que jurou nunca mais falar com uma pessoa branca. Seu pai, porém, que conhecia a crueldade do mundo, o impediu. Nem todos os brancos são maus. Alguns só têm medo de falar. Aquele dia marcou George para sempre. 6 meses depois, a mesma garota que acusou Pete deu à luz uma criança mestiça. Ninguém mais falou sobre Pete, sua vida havia sido apagada, exceto na memória de George. Trabalho duro e sonhos adiados. Aos 8 anos, George já trabalhava em tempo integral em uma fazenda. Aos 16, ajudava na serraria para sustentar a família. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, ele tentou se alistar, mas o dono da serraria falsificou seus documentos para mantê-lo trabalhando. Aos 21 anos, seu pai finalmente lhe disse: "Você é um homem agora. É hora de tomar suas próprias decisões." Pela primeira vez, George teve liberdade para pensar em si mesmo. E o que ele mais desejava? Viajar. Uma vida de viagens e descobertas. George passou anos explorando o país, Tennessee, Mississippi, Canadá e até mesmo México, onde percebeu que o preconceito racial não era universal. Em uma pequena cidade mexicana, um homem branco chamado George compartilhou seu copo com ele, algo impensável no Texas. "Aqui, todos compartilhamos", disse George, confuso com a hesitação de George. No México, George considerou ficar. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente igual. Mas seu coração ainda pertencia ao Texas. Família e sacrifícios. De volta ao Texas, George se casou com Elsenia, com quem teve 7 filhos. Ele trabalhou incansavelmente para garantir que todos tivessem educação, algo que ele nunca teve. Na década de 1960, já aposentado, George enfrentou novas perdas: a morte de sua esposa, de uma filha para o câncer e o fim de seus sonhos de construir uma casa, pois vendeu tudo para pagar o tratamento dela. Aos 98 anos, aprendendo a ler. Por décadas, George quis aprender a ler,
mas o trabalho sempre veio primeiro. Até que, em 1996, um homem chamado Henry bateu à sua porta oferecendo aulas para adultos. Eu estarei lá, disse George, sem hesitar. No dia 4 de janeiro de 1996, George entrou em uma sala de aula pela primeira vez. Aos 98 anos, ele chegava cedo todos os dias, determinado a aprender. Nunca é tarde para recomeçar, provou ele. Sua história inspirou milhares, mostrando que, não importa as dificuldades, a vida é muito boa.